A ideia de que o Estado deve criar empregos é falsa. Quem cria empregos são os empreendedores. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Lucas 2022, revisado e narrado por Coreia com K. Qualquer resposta para a pergunta inicial em que o governo seja o responsável direto por criar mais empregos supõe que o Estado é o motor da economia, que ele é capaz de criar trabalho apenas com uma canetada. Uma das medidas preferidas pelos bandidos estacionários ao redor do mundo para resolver o problema do desemprego é incentivar o consumo, ou seja, dar dinheiro para as pessoas, porque assim elas consumirão e farão a roda da economia girar. A ideia de que o consumo gera empregos é muito comum na economia mainstream, porque era essa a visão de Keynes. Para ele, as crises eram resolvidas incentivando o consumo. A lógica por detrás dessa ideia é a seguinte: se as pessoas têm mais dinheiro para consumir, então elas consumirão mais bens e serviços. Logo, as empresas precisarão produzir mais desses produtos, o que leva as empresas a precisarem de mais mão de obra. Essas pessoas contratadas ganharão salários e também passarão a consumir mais, e assim a economia do país aceleraria e cresceria. Porém, o erro desse raciocínio é considerar que o consumo é o responsável pela geração de trabalho. Por mais que o argumento pareça fazer sentido, não é o consumo que cria empregos. Dizer isso é inverter a lógica da economia, é colocar a carroça na frente dos bois. O que cria postos de trabalho é a produção, e ela sempre vem antes do consumo. Inclusive, isso é uma lei econômica, conhecida por Lei de Say, e em resumo, diz que para o consumidor comprar algo, antes é necessário produzir. Ela pode parecer extremamente simplista, porém é uma lei ignorada por diversos governos. Vamos ouvir um pouco sobre o que Say falou sobre esse assunto. Citação: é de se ressaltar que um produto tão logo seja criado, nesse mesmo instante, forma um mercado para outros produtos adequado ao próprio valor. Quando o produtor finaliza a produção, fica ansioso para vendê-la imediatamente, pois quer evitar que a mesma se deprecie em suas mãos, e não ficará menos ansioso para aplicar o dinheiro que ganhará com a venda, pois o valor do dinheiro também poderá se depreciar. Mas o único modo de aplicar o dinheiro é trocá-lo por outros produtos. Assim, a mera circunstância da criação de um produto imediatamente abre o mercado para outro produto. Fim da citação. Say ainda deixou bem claro que a criação de dinheiro para colocá-lo na economia não gera mais vendas. Citação: o dinheiro tem sua função, mas é uma momentânea nesse mercado de troca. E quando a transação for finalmente fechada, e sempre será, aquela determinada mercadoria criará mercado para outra. Fim da citação. Para que qualquer pessoa possa demandar algo, antes ela deve produzir e assim ter meios para comprar outros produtos. Uma consequência dessa lei é que colocar dinheiro na economia não irá melhorá-la. Pelo contrário, a tendência é que o novo dinheiro gere crises. Isso porque toda transação econômica é uma troca de bens, direta ou indiretamente. Se hoje alguém consome um bem, é porque antes ela produziu algo de valor e com a venda desse produto pôde demandar outros produtos. Normalmente, a troca é indireta. Trocamos os produtos por dinheiro e depois compramos outros bens. Não importa onde aconteceu a troca. Numa economia orgânica, todos antes de consumir tiveram que produzir. Porém, quando o Estado acredita que incentivar a demanda fará crescer a economia, comete o erro de possibilitar o consumo antes da produção. Essa ideia quebra a lei de Say, porque por meio do dinheiro dado pelo governo, se torna possível consumir sem antes produzir, que em outras palavras, significa trocar algo por nada. Como na economia atual todas as transações econômicas são feitas com dinheiro, os keynesianos passaram a achar que simplesmente o ato de gastar dinheiro é algo bom, pois está garantindo a prosperidade econômica do produtor. Isso não é verdade. Para cada consumidor que comprou algo com dinheiro criado pelo governo, há alguém que sofre uma perda, que pode ser na forma de um trabalho feito que não foi remunerado ou pela perda do poder de compra. Dessa forma, incentivar o consumo não gera empregos, pelo contrário, causa perdas. Em resumo, isso significa que não é possível melhorar as condições econômicas aumentando artificialmente a quantidade de dinheiro na economia. Por isso, incentivar o consumo não cria trabalho. E caso crie, serão empregos artificiais, que depois do governo parar a impressão, perderá a utilidade. Então, se não é o consumo que cria empregos, o que é? A resposta é o empreendedorismo. São os indivíduos empreendedores que criam novas ocupações, porque eles são o verdadeiro motor da economia e não o Estado. Ser empreendedor significa estar alerta às oportunidades que a maioria das pessoas não percebem. É compreender uma forma diferente de alocar meios para se chegar a um fim. O empreendedorismo
não é apenas inovar, mas também criar. Quando alguém empreende, está tentando antecipar a demanda do mercado. Para isso, precisam contratar pessoas e comprar máquinas. Caso o empreendimento dê certo, haverá lucro. Caso contrário, haverá prejuízo. O grande ponto nisso é que, independentemente do fato de haver lucro ou prejuízo, antes mesmo do empreendedor ter algum resultado, todo investimento para a produção e contratação de mão de obra ocorre antes de haver ganhos no mercado. Isso refuta a ideia de que empregos são criados pelo consumo, pois o empreendedor emprega antes de conhecer a real demanda por seu produto. Os gastos dos consumidores não criam trabalho. O que cria são os investimentos e produções feitos pelos empreendedores. São eles os atores principais da economia. Sem eles, o mercado não funcionaria e nada de novo seria criado. Quando o atual presidente disse que não cria empregos, sua constatação está completamente certa. Quem cria não é ele diretamente, mas os indivíduos. Uma visão diferente dessa, que considera o Estado o motor da economia, tem tudo para dar errado. Por isso, uma resposta para a pergunta inicial de como o governo pode criar mais vagas de trabalho deve ser sempre uma em que se tenha em mente que quanto mais as pessoas forem livres para produzir, mais empregos existirão. Em outras palavras, o governo deve optar por mais liberdade econômica, menos impostos, menos burocracia, menos regulações, menos taxas básicas de juros, etc. Qualquer ideia de incentivar o consumo tenderá ao fracasso. É importante salientar que as pessoas sempre estão consumindo. Enquanto os indivíduos estão vivos, precisam consumir para sobreviver. A demanda por consumo é infinita, e não há necessidade de incentivar aquilo que por natureza é infinito. O grande desafio sempre será do lado da produção, oferta e poupança. Essa é a parte difícil, que não dá para resolver com simples ordens estatais. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, só se você gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!